Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade ao estudo O Deus de toda a provisão. E hoje nós estaremos concluindo, nós estaremos estudando a terceira parte que fala acerca da crise, a crise. Então, nós iniciaremos pela crise política. Israel enfrentou uma terrível crise política depois da morte de Salomão. Roboão, o filho de Salomão, seu sucessor, pede conselho aos anciões, mas ignora as orientações dele. Ele prefere seguir os conselhos de seus amigos. Roboão buscou fazer aquilo que era melhor para si e não para o seu povo. Os resultados foram os piores possíveis. A nação foi dividida, afastando o povo de Deus. Essa divisão perdurou por muito tempo, trazendo dor e sofrimento para todos. Quando os homens insensatos assumem o poder, toda a nação sofre as consequências. Então, após Salomão, seu filho, foi seu sucessor, após a morte de seu pai, o Roboão, e ele governava de uma forma que ele não seguia as orientações dos anciões, mas ele buscava as orientações de seus amigos e aquilo que era do seu próprio interesse. E isso resultou em muitos problemas, uma consequência terrível, onde as pessoas se afastaram de Deus. Houve muito sofrimento sobre as pessoas ali no seu governo, porque aquele homem ele governava para si, não para o povo. Um exemplo da crise do nosso país, da crise política no Brasil e em muitos países. O Brasil tem enfrentado uma crise política sem precedentes há anos. Nosso país tem sido destaque nos principais jornais do mundo. A cada dia surge um novo escândalo. Estamos vivendo um momento muito delicado. A corrupção tem se alastrado como um câncer, atingindo todos os poderes. Como Igreja do Senhor, temos que orar em favor da nossa nação e lutar contra toda forma de corrupção, pois temos um Deus que é santo e que abomina tal condição. Com as eleições aproximando, temos que orar pedindo sabedoria e discernimento para elegermos nossos representantes. Pois quando escolhemos de forma errada uma pessoa para nos representar, tanto no executivo quanto no legislativo, a injustiça se alastra e muitos problemas surgem, como os que ocorreram em Israel. Quando nós falamos aqui de Roboão, você pode ver lá em 1 Reis, capítulo 12, e versículo 10. Então, o Brasil tem enfrentado uma grande crise política. Como nós vemos aqui alguns exemplos, como foi o exemplo de Roboão, que governava para o seu próprio interesse. Nós vemos isso tem acontecido no nosso país, na política do nosso país, onde a corrupção tem se alastrado. Nós temos presenciado, visto através das mídias, através da TV, muitos escândalos. E a cada dia tem acontecido mais e mais. E o nosso país tem sofrido, as pessoas, os cidadãos, têm sofrido a saúde, a educação, muitas áreas da nossa sociedade, principalmente os mais necessitados, têm sofrido com relação à corrupção. O dinheiro, as verbas que eram para o nosso povo, tem sido desviado e tem ficado nas mãos de corruptos. Então, nós podemos ver aqui o que a Bíblia nos fala acerca disso, em Deuteronômio, capítulo de número 16, no versículo 18, Deuteronômio 16, 18, que fala dos deveres dos juízes, que diz assim: juízes e oficiais, porás em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der entre as tribos, para que julgue o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra do justo. A justiça somente, a justiça seguirá, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Então Deus, ele ordena aos juízes que ele julgue as pessoas com sabedoria, com plenitude, que ele julgue com juízo e que eles não façam acepções
de pessoas, como nós temos visto, não só no governo, não só na política, mas nós temos visto em muitas áreas da nossa sociedade, as pessoas que muitas vezes estão no poder, fazem acepção de pessoas, e Deus não se agrada. Isso também é um pecado, como a corrupção. E Deus, ele dá ordem aqui para que eles façam as coisas com juízos, com ordem, com disciplina, com autoridade, com temor. E o Senhor diz que eles herdarão a terra que o Senhor daria, né? Então não seria necessário que eles viessem ser subordinados, mas que eles obedecessem a Deus, porque Deus estava no controle e tem o melhor para eles e tem o melhor para todos nós. Então nós podemos ver um outro exemplo, que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 1, profeta Isaías, capítulo de número 1, louvado seja o nome do Senhor, versículo 23, que diz assim: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama os subornos e corre após salários, não fazem justiça aos órfãos e não chega perante ele a causa das viúvas. Então você veja aí como acontece, né, com relação ao suborno, quando entra na política ou em qualquer outra sociedade, né? As pessoas, os órfãos, as viúvas, as pessoas necessitadas, elas ficam ali à mercê. Elas são, como no caso do nosso país, os desvios de dinheiro, de recursos que vinham para essas pessoas, chegam a outras pessoas que não têm essa necessidade, né? E isso através de roubo, através de suborno e de coisas mais. Então, a palavra do Senhor diz aqui: os príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles ama o suborno, correm após salários, fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas, né? Então, nós vemos que a maioria, muitos políticos, não tem se preocupado com a causa, não tem se preocupado com a saúde, não tem se preocupado com a educação, não tem se preocupado com as crianças, não tem se preocupado com a pobreza, não tem se preocupado com as pessoas que sofrem alguma deficiência, por exemplo. E isso tem prejudicado o nosso povo. Continuando aqui o estudo, amados, a crise política, ela reflete na economia, né? A segunda parte aqui fala da crise econômica. Muitos países já enfrentam terríveis crises econômicas ao longo dos anos. Nas Escrituras Sagradas encontramos no livro de Gênesis a extraordinária crise de alimentos pela qual passou toda a terra. Gênesis 41, 55, 56 e Gênesis 41, 1 ao 8. Porém, a crise foi revelada a Faraó por intermédio de um sonho. Deus deu a José a interpretação do sonho e ele foi levado como governador do Egito. José recebeu de Deus sabedoria para administrar em tempos de crise. A crise foi tão intensa que pessoas de toda a terra se dirigiam ao Egito para comprar alimentos, como está lá em Gênesis 41, 57. Então nós vemos aqui esse maravilhoso exemplo de José, né? José, que Deus deu a ele o sonho, a qual o Egito ia passar por uma grande crise, ia passar por anos de crise, de escassez, ia passar por fartura e depois vinha a escassez, né? E ali eles se prepararam. Quando Deus dá a revelação a José, José traz essa revelação desse sonho a Faraó, e ali o Faraó coloca como um governador. E ele começa a governar de uma forma sábia, de uma forma cheia de sabedoria, de dom de Deus. E ali eles começam a reservar alimentos. Naqueles anos de muita bênção, de muita fartura, eles foram armazenando os alimentos. E quando veio a crise, eles tinham muitos alimentos, né? Então não houve fome, porque eles se prepararam para aquele momento. E pessoas de todas as nações iam até o Egito em busca de
alimento. Então nós vemos quando um governo, ele governa bem, ele governa na direção de Deus, no temor do Senhor. Deus abençoa de uma forma poderosa, Deus abençoa a nação. Então nós estamos orando para esse propósito, que Deus levante homens verdadeiramente comprometidos com Ele, com o seu reino, e que não venha se corromper em o nome de Jesus. Então, queridos, no Brasil e no mundo estamos vivendo uma crise social, política e econômica. Em meio à crise, não podemos nos desesperar, nem nos entristecer. Precisamos orar e confiar no Deus de toda a provisão. Sabemos que não é fácil. O momento que nós estamos enfrentando, a crise que nós estamos enfrentando, mas devemos pedir força ao Senhor, não desanimar, mas continuarmos orando, buscando, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir. A crise espiritual. O profeta Abacuque, que viveu e ministrou em Judá, questionou a Deus a respeito da crise que o seu povo estava enfrentando. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio a uma sociedade agonizante, e por isso desejava algumas respostas de Deus. Muitas vezes, como Abacuque, diante do caos, também nós perguntamos: por que, Senhor? Quem não tem feito essa pergunta, né? O profeta ficou perturbado ao ver que os ímpios prosperavam, os justos iam mal. Deus, entretanto, ouviu o questionamento do profeta. Ele ouve e responde nossas indagações, embora nem sempre tenhamos as respostas no momento em que queremos. O Senhor não deixou Abacuque sem resposta, como está lá em Abacuque capítulo 2, versículo 1 e 2. Abacuque capítulo 2, versículo de número 1 e 2. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Então Deus, ele nos ouve, Deus, ele está atento às nossas orações, o nosso clamor. Vejamos aqui agora, no capítulo 1, no versículo 5 ao 12. Capítulo 1 de Abacuque, 5 ao 12. Vende entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis, quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas nas suas, horríveis e terrível. Dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos. À tarde, os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia que se apressam à comida. Eles todos irão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos com areia. E escarnecerão dos seus reis, e dos príncipes farão zombarias. Eles se irão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como o vento, e pisarão, e farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não é tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar.
Então vejamos, o Senhor falou que o seu julgamento viria sobre Judá. Deus não tolera pecado para disciplinar o seu povo. Ele usaria os babilônios, como nós vemos no texto de Abacuque, capítulo 1, do 5 ao 12. Abacuque questiona Deus, porém, ele era um homem de fé. Suas indagações não eram resultado de dúvida ou incredulidade. Ele confiava que Deus poderia suprir as necessidades do seu povo, mesmo não florescendo a figueira, não havendo fruto na vida. Abacuque 3,17. Mesmo que não houvesse provisão, ele continuaria confiando na fidelidade do Senhor. Confiar em Deus em tempos de abundância é relativamente fácil. Difícil é continuar confiando na provisão em meio à escassez. Então, quando Abacuque declara lá no capítulo 3, versículo 17 de Abacuque, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, que nos currais não haja animais, as ovelhas sejam arrebatadas, eu ainda exultarei num Deus da minha salvação. Né? Então, ainda que não haja expectativa de vida, não haja plantações, não haja alimento, não haja animais, mas eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Que nós tenhamos a fé de Abacuque. Abacuque era um homem de fé, apesar das suas indagações. Você é uma pessoa de fé, nós somos pessoas de fé, mas às vezes nós também indagamos, às vezes nós perguntamos: Senhor, por quê? Por que dessa luta? Por que desse vale? Por que dessa causa? Por que dessa situação? Por que nós estamos passando por tudo isso? Por que dessa crise econômica e tantas outras interrogações que muitas vezes nós perguntamos? Mas nós não podemos desanimar. Ainda que a figueira não floresça, não haja alimento na vida, as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, mas eu ainda exultarei no Deus da minha salvação. Confia no Senhor, porque o mais Ele fará na tua vida, meu irmão. O mais Ele fará no nosso país, na nossa nação. Então, a conclusão nos diz assim: o mundo pode estar em crise, mesmo o reino dos céus, mas o reino dos céus não. A pastora Rosinha sempre fala isso. O Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. O governo está em suas mãos. O dia do Senhor virá, e o justo e os ímpios terão a sua recompensa. Não desanime, confie, pois em breve o Senhor virá em nosso socorro. Estamos vivendo os tempos de crise. A palavra de Deus relata várias vezes que esses tempos não seriam uma novidade para a igreja de Cristo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Seria tempos que, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, seriam tempos marcados pela avareza dos homens, presunção, soberba, blasfêmios, ingratidão, profanação, desobediência aos pais, calúnia, traição, obstinação, um tempo onde o ser humano olhará mais para si mesmo do que para o outro. Entretanto, nas palavras de Jesus, que é espírito e vida, há uma exortação para nós. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, como está lá em João capítulo 16, versículo 33. Em Cristo somos convidados a ter paz em meio à guerra e as demais lutas enfrentadas em nosso dia a dia. Por quê? Ora, as Escrituras Sagradas nos apresentam um Deus onisciente, isto é, que sabe de todas as coisas, que não é pego de surpresa e que tudo conhece, as nossas fragilidades e limitações. As Escrituras também nos mostram um Deus pessoal, que apesar de ser onipotente, transcendente, soberano, todo-poderoso, se aproxima do seu povo, pois eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, como diz em Isaías 59, versículo 1. Esta lição traz uma resposta para o povo de Deus, refletir a respeito de um Deus que provê. Aqui há uma excelente oportunidade